1 Samuel 16, a partir do verso de número 5. Vamos ler até o 12, amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Ele respondeu: venham em paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse: o Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Samá, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: esses são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a tua palavra, Deus, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que mais uma vez nesta manhã o Senhor venha descer com a tua glória sobre este lugar, Senhor, que o Senhor venha nos ungir, Deus, e que através do poder da tua palavra, Senhor, nós podemos ter nossas vidas transformadas, Senhor. Fala conosco através desse texto, Senhor. Oh Deus, abençoa o teu povo que aqui está, Senhor. Deus amado, nós cremos no poder infalível da tua palavra. A tua palavra é verdadeira, absoluta, Senhor, inerrante, Deus. Ela é a palavra que não falha, Deus, ela não volta vazia, Senhor, e eu creio que ela foi lançada aqui nesta manhã, Senhor, e ela não vai voltar vazia, porque vai tocar as nossas vidas nessa manhã, Senhor. Eu acredito nisso, Pai. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abra, Deus, o nosso coração, abra o nosso entendimento, Deus, para que nós possamos refletir sobre esse texto, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor já colocou, Deus, de antemão no meu coração, Pai. Que nós possamos, Senhor, desfrutar, Senhor, desta porção sagrada nesta manhã, Deus. Senhor, nos abençoa, Pai, nos unja, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Senhor, amém. Pode sentar-se, amém. Esse texto é bastante conhecido, né? Eu creio que os irmãos já conhecem bem. Deus pede a Samuel para ungir um rei, porque nós vemos em capítulos anteriores, principalmente no capítulo 15, que Saul havia se descuidado e o Espírito de Deus havia se retirado dele. Então Deus agora decide escolher um novo rei e manda Samuel à casa de Jessé, para ali escolher um dos filhos de Jessé. E o interessante é que Samuel começa então a olhar os filhos que Jessé ia apresentando, e eu vou ler novamente o versículo 6 e 7, e a palavra diz: quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Amém? O tema que eu dei para esse sermão nesta manhã é: os nossos olhos não são os olhos de Deus. Amém? E obviamente eu já queria começar uma introdução dizendo que nós não enxergamos como Deus enxerga, e isso fica muito bem claro através desses 2 versículos que nós lemos. Samuel não era qualquer um, Samuel era um profeta, era aquele que Deus usava para transmitir a sua mensagem, a sua palavra ao povo. Era um homem que tinha o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. E quando ele entra na casa de Jessé, e o primeiro filho é apresentado, Eliabe, Samuel
pensa, certamente este é o ungido do Senhor, porque quando Samuel bate o olho naquele moço, ele fala: esse é o rei, não tem outro. Olha a postura desse jovem, olha a aparência desse jovem, esse jovem tem tudo para ser o rei. Mas ali no versículo 7 o Senhor diz: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei, não é esse que eu quero, porque o Senhor não vê como nós vemos, os nossos olhos são falhos, Deus não enxerga da mesma forma que nós enxergamos, e Deus ali diz: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Aleluias, glória a Deus por isso. Quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, a nossa humanidade ela sobressai, e nós muitas vezes olhamos e enxergamos com os nossos olhos físicos e com o nosso coração, e quando nós vemos dessa forma, o que enxerga são os nossos olhos e o nosso coração, não são os olhos de Deus. Mas quando o Espírito Santo sobressai em nossas vidas, não são esses olhos físicos que enxergam, mas é o olho de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos direciona, e que faz com que exista uma conexão entre o nosso olho, a nossa mente racional e o nosso espírito. Então aquilo que o nosso olho vê, a nossa racionalidade começa a processar, mas é o nosso espírito, em conexão com o Espírito de Deus, é que vai nos dar o discernimento. E é dessa forma que nós temos que olhar como Deus vê as coisas, aleluias. Se nós enxergarmos segundo a nossa ótica, nós julgamos as pessoas, julgamos as coisas segundo os nossos critérios, segundo aquilo que o nosso coração entende. E a palavra é muito clara, ela diz que o coração do homem é enganoso. Então nós nos enganamos quando enxergamos com os nossos olhos carnais, quando nós não procuramos o discernimento do Espírito em nossas vidas, enxergamos o que o nosso coração quer ver, não o que de fato é. Enxergamos uma realidade totalmente distorcida, porque uma vez que o coração é enganoso, ali não está a verdade. E a verdade está o quê? No discernimento do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque Deus faz com que nós enxerguemos a verdade. Nós vivemos no mundo, esse mundo está sob o governo do reino de Satanás. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. O governo desse mundo é o governo que pertence a Satanás. Tudo que nós vemos aí fora é engano, tudo que nós vemos aí fora não é a verdade, não é a realidade. Então quando nós olhamos, e se não olharmos com o discernimento espiritual, se não olharmos com os olhos espirituais, da maneira como Deus quer que nós enxerguemos, nós vamos enxergar tudo distorcido ao nosso redor, porque Satanás quer isso. Ele quer que nós enxerguemos as coisas, mas não como elas são, ou como Deus gostaria que nós víssemos. Mas Satanás, ele quer que nós enxerguemos as coisas distorcidas, porque ele quer que nós sejamos enganados. Nós vimos que toda a história foi assim desde o começo. O engano entrou na humanidade através do que? De uma visão carnal. O homem começa a enxergar segundo a sua ótica humana, a sua ótica carnal, e começa a ver as coisas distorcidas. Adão e Eva lá no jardim do Éden já enxergaram com seus olhos carnais, viram a coisa irreal, não era a verdade de Deus. Satanás conseguiu ludibriar Adão e Eva. Quando nós enxergamos segundo a nossa ótica, os nossos planos não são os planos de Deus, porque quando nós enxergamos aquilo que não é a realidade absoluta do Espírito Santo sobre nossas vidas, aquilo que não é a verdade de Deus em nossas vidas, nós começamos a fazer planos segundo aquilo que nós enxergamos. E se nós enxergamos de uma forma errada, se nós enxergamos uma realidade que não é a verdadeira,
Todos os planos que nós vamos traçar vão ser segundos esta visão que estamos tendo. E tudo vai sair em desconforme com a vontade de Deus. Se nós enxergarmos sob a ótica de Deus, com os olhos espirituais, nós vamos enxergar com justiça, e com a justiça de Deus. E a justiça de Deus o que é? Justiça é as coisas corretas, é fazer as coisas corretas, é enxergar da forma correta. E quando nós enxergamos sob a ótica de Deus, nós começamos a enxergar com compaixão, nós começamos a ver as coisas com compaixão, o nosso coração se torna um coração contrito. Nós agora vamos enxergar com os nossos olhos, sim, físicos. A nossa mente vai processar, sim, esta informação. Mas antes que o nosso coração interfira, porque o nosso coração é enganoso, o Espírito Santo já se conecta diretamente com a nossa racionalidade, com os nossos olhos físicos, e já vai nos dar um discernimento totalmente diferente daquilo que o diabo quer mostrar para nós. E nós começamos a ter realmente uma visão espiritual daquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Enxergamos com amor, porque quando nós enxergamos segundo a verdade espiritual de Deus, nós enxergamos com amor, enxergamos a verdade, e agora sim, os nossos planos são os planos de Deus. Quando nós enxergamos com discernimento do Espírito Santo, e nós processamos tudo aquilo que nós vemos, nós começamos a fazer planos, mas agora os planos são os planos de Deus, não são mais os nossos planos. Deus não quer que você enxergue, mas que tenha uma visão. Nós olhamos com o olho físico, com esse olho carnal. A imagem, ela é processada, como eu disse. A nossa mente processa tudo aquilo que nós vemos. Mas é o Espírito Santo que vai nos dar o discernimento. É o Espírito Santo que vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. É o Espírito Santo que vai nos mostrar o caminho correto que devemos seguir. O discernimento espiritual é Deus quem dá, é o Espírito Santo quem dá, e nós não podemos nos enganar. Nós temos que ter isso em mente, que o nosso coração é enganoso. Então todas as vezes que nós olharmos com os nossos olhos físicos, não nos deixemos enganar. Temos que procurar o discernimento espiritual, aquilo que o Espírito Santo quer para nossas vidas, quer nos mostrar espiritualmente. Eu acredito que muitos aqui já devem ter visto ou ouvido um sermão que fala sobre a águia, a visão da águia e a visão da galinha. E quando eu comecei a pensar sobre esse texto, me veio esse sermão na cabeça, que eu ouvi há muitos anos atrás. E é isso que Deus quer. Porque quando nós enxergamos com nossa visão carnal, com a nossa visão humana, nós enxergamos como galinhas. A galinha, ela anda com a cabeça baixa, ela só enxerga aquele terreno ao redor dela, aqueles poucos metros de raio em volta dela. A visão da águia é totalmente diferente. A águia tem uma visão ampla, é uma visão que ela enxerga tudo. Ela está do alto, ela enxerga uma presa pequenininha lá longe, ela enxerga além do horizonte, ela enxerga tudo ao redor, quilômetros e quilômetros de distância, porque a águia inclusive tem uma visão muito acurada. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos uma visão de águia, uma visão que nós possamos enxergar muito além daquele pequeno espaço que está ao nosso redor. Porque quando nós começamos a olhar com a nossa visão física, sob a ótica humana, nós nos tornamos muito limitados, porque enxergamos aquele espaço pequenininho, e nós não conseguimos vislumbrar o que poderá vir depois. Mas quando nós enxergamos com visão de águia, nós enxergamos aquele pequeno espaço, sim, também, mas nós enxergamos mais além.
E muitas vezes aquele pequeno espaço que talvez não contenha as coisas que você precisa, talvez ali não tivesse a caça que a águia precisa para se alimentar, mas quando ela olha mais além, ela enxerga a caça, ela enxerga algo além. E Deus quer isso. Deus quer que nós tenhamos uma visão de águia, uma visão que não fique limitada. A visão humana, ela é limitada, a visão de Deus não. O que nós enxergamos hoje com os nossos olhos físicos, nós enxergamos o momento. Eu hoje estou aqui enxergando um grupo de pessoas, 20, 30 pessoas, e de repente eu poderia pensar, puxa, tantos anos estamos trabalhando na obra, e não temos tantas pessoas aqui hoje, porque a minha visão está enxergando aqui 20, 30 pessoas, mas lá no céu, o Senhor já está com uma visão totalmente diferente, porque a realidade espiritual de Deus é outra. Na realidade espiritual de Deus, existem pessoas aqui que não cabem mais nesse ambiente. Esse ambiente está lotado, está cheio, com jeito até para fora, porque eu estou enxergando agora, mas Deus está enxergando o amanhã, porque a visão de Deus é diferente da nossa. A nossa visão é limitada, irmãos. Nós enxergamos somente o momento, nós enxergamos somente aquele pequeno espaço, como uma galinha enxerga. Mas Deus quer fazer-nos entender nessa manhã, que nós temos que ter uma visão que vai além do momento, além desse pequeno espaço. É isso que Deus quer que nós enxerguemos. O que nós enxergamos agora, nós até já pregamos, já falei sobre isso em outro sermão. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu no tempo de Deus. No Kairos de Deus, o tempo de Deus, isso já aconteceu. No tempo de Deus, a visão é de amanhã. A visão é de um após. Nós estamos atrasados em relação ao que Deus tem para nós. O que nós estamos enxergando aqui hoje, lá no campo espiritual, já aconteceu. No campo espiritual a coisa já andou para frente. Hoje você está vivendo dificuldade, você está vivendo problemas, mas isso lá no campo espiritual já foi, porque Deus já decretou a vitória, porque durante toda a história sempre foi assim. Quando o povo ia para uma guerra, o povo estava enxergando uma guerra que estava vindo, estava por acontecer, mas Deus já dizia: a vitória já é tua, você já ganhou essa guerra. O tempo de Deus é diferente. Deus está à frente do nosso tempo. Quando nós estamos ainda pensando que estamos enfrentando a luta, quando nós ainda estamos pensando que o obstáculo está na nossa frente e vamos ter que entrar nessa luta, Deus já está dizendo: você já ganhou essa luta, a vitória já é sua, você já está um passo à frente. E sempre foi assim. Deus sempre mostrou a vitória que vai vir, a vitória que já está ganha. E nós estamos preocupados com esse presente, nós estamos preocupados com esse momento. Por isso que muitas vezes não andamos para frente. E aí, quando pensando sobre tudo isso, isso me remeteu ao texto de Mateus 6,33, onde a palavra diz que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o que importa é buscar o espiritual, é buscar o sobrenatural de Deus, é buscar a justiça, as verdades que Deus tem para nossas vidas, porque o resto Deus já providenciou, porque Deus cuida de nós. Aleluias. O que nós vemos como obstáculo, Deus vê como vitória. Ontem eu estava assistindo o culto lá no Japão, através da internet, e esteve lá o André Aquino. Eu acredito que muitos conhecem, nós cantamos muitas canções dele aqui.
um jovem de Deus, e eu assisti nesse culto e a palavra dele falou muito comigo. E ele diz exatamente algumas coisas que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui essa manhã. E ele falava ali sobre a visão que nós temos que ter, a visão que Deus nos dá. E essa visão, a visão de justiça, a visão de reino, que nós temos procurado aqui buscar. Outro dia mesmo eu preguei aqui um sermão, onde quando eu coloquei o nome de Instrumentos de Justiça, que é um movimento que nós temos participado lá em Taubaté. Nós já fomos até num congresso que falava sobre isso, instrumentos de justiça. E ali mostra, e esse jovem ontem falando também, que nós temos que estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, porque a nossa visão humana e limitada não enxerga o quanto nós podemos avançar nesse reino, o quanto Deus pode nos usar. E ali ele começou a falar sobre essas questões, que tinha tudo a ver com aquilo que eu preguei há um tempo atrás, que tem tudo a ver com aquilo que nós temos aprendido, que nós temos sim que fazer a diferença nos lugares onde nós estamos. Nós temos que fazer sim a diferença nessa cidade, nós temos que fazer diferença na região onde estamos inseridos, porque é isso que Deus quer. Porque a partir do momento que nós começamos a adotar essa visão, as coisas em nossas vidas começam a caminhar diferente. Mas o nosso egoísmo imediatista não enxerga dessa forma, porque essa é a visão de Deus para nossas vidas. Nós queremos a solução imediata para os nossos problemas, para a nossa vida, para aquilo que está nos afetando. É sempre nós e nós. É o antropocentrismo, é o homem como centro de todas as coisas. Nós nos colocamos como aquele que é o mais importante, o que importa sou eu e a minha vida. Mas a visão que Deus tem para nós não é essa. A visão que Deus tem para nós é buscar aquilo que está ao nosso redor e a maneira como nós podemos interagir com esse mundo. Porque a partir do momento que nós começamos a fazer isso, Deus, pela sua palavra diz, Ele cuida de nós, e os nossos problemas Ele vai tomar nas suas mãos. Nós temos que ter a visão que Deus quer para nossas vidas. Nós fomos colocados aqui para, como disse esse jovem, eu achei demais a palavra que ele usou, a frase que ele usou, nós temos que sabotar a cultura desse lugar. Porque a partir do momento que nós estamos sabotando a cultura desse lugar, nós estamos sabotando os planos de Satanás, porque o governo desse mundo está nas mãos de Satanás, por enquanto, porque o reino está avançando, nós estamos manifestando o reino, essa geração está sendo levantada para manifestar o reino de Deus aqui nesse lugar, e vai ser através de nossas vidas que isso vai acontecer. E quando nós começarmos a sabotar a cultura, a sabotar os planos de Satanás, o reino de Deus começa a se expandir. E é dessa forma. A nossa visão não pode ser conformista, a nossa visão não pode ser retrógrada, a nossa visão não pode ser uma visão que o olho está na nuca e não está na frente. Parece que olhamos pelo retrovisor de um carro, olhamos tudo o que está passando, mas não conseguimos olhar para frente. E Deus quer que nós olhemos para frente. Esse jovem André Aquino contou uma história, uma parábola, que eu achei super interessante. Ele falava de um empresário muito grande do ramo de sapatos, um empresário próspero, tinha uma fábrica fabricando sapatos de excelentes qualidades. Eu pensei, acho que esse cara deve ser lá de Jaú, da terra da Rose. A Rose até ia buscar sapato lá, acho que devia ser na fábrica dele. Sapato de altíssima qualidade. E um dia esse homem teve uma visão e falou: puxa vida, eu quero expandir mais os meus negócios, eu quero atingir outras nações, e algo que está no meu coração é atingir o continente africano.
Então ele pegou 2 emissários e mandou para o continente africano, para alguns países da África, para que eles pudessem ir lá prospectar, olhar, ver se havia possibilidade de fazer negócios naquela nação, naquelas nações. E lá foram os 2 emissários. Passado algum tempo, voltou o primeiro emissário, e ele falou: e aí, como é que foi? Temos condições de fazer com que nossa empresa possa entrar naquelas nações, lá no continente africano? E esse emissário falou: presidente, não dá. Ali naquele continente, o pessoal só anda descalço. A nossa empresa não vai conseguir fazer nada lá. O pessoal só anda descalço. Ele ficou triste. Disso veio o segundo emissário. E o segundo emissário chega diante dele, ele fala: e aí, você foi lá, viu, o que você achou? Ele falou: presidente, aquele lugar é fantástico, a empresa vai bombar naquele continente, naquelas nações. Mas por quê? Porque lá todo mundo anda descalço. Nós podemos vender sapato para todo mundo. Essa é a visão que Deus quer nos dar. Aí eu achei tão fantástico esse exemplo que ele deu, e me lembrei do momento em que Moisés manda os 12 espias lá para a terra de Canaã, e manda aqueles homens para ver a terra, porque a intenção e a promessa de Deus é que eles tomassem aquela terra. E quando voltam os 10 primeiros, e Moisés pergunta: como que é a terra? Podemos invadir? Temos chance? Vai ser bom para nós? Como é que é lá? E eles disseram para Moisés: Moisés, não dá, aquele povo é muito forte, tem muito gigante lá, as fortalezas são muito grandes, muito fortes, nós não teríamos condições de entrar lá de jeito nenhum. Aí Moisés espera, chega Josué e Calebe. Josué e Calebe, como é que foi lá? Como é que foi a terra? Moisés, a terra é fantástica, a terra mana leite e mel, Moisés. Lá os cachos de uva não dá para um homem sozinho carregar, é preciso 2 homens para carregar num varão um cacho de uva. Aquilo é maravilhoso, nós temos que entrar lá, temos que invadir, temos que conquistar aquela terra. Essa é a visão que Deus quer nos dar, é isso que Ele quer de nós. Canaã era a promessa de Deus, e se fosse ficar na visão humana, sob a ótica humana daqueles 10 espias, nada iria acontecer, e a promessa de Deus não ia ser recebida pelo povo. Mas Moisés confiou na visão de Calebe e Josué, a visão que Deus havia dado a eles, e a terra foi conquistada. E é isso que Deus quer de nossas vidas. Nós temos um campo imenso aqui, nós temos que influenciar esse lugar, nós temos que expandir o reino aqui nesse lugar, porque a partir do momento que nós tivermos essa visão, o Senhor vai mudar as nossas vidas. Ah, mas eu estou passando por um momento tão difícil, as aflições têm atormentado a minha vida, tenho ficado angustiado, estou quase entrando em depressão, de tamanhos são os sofrimentos que eu venho passando. Como é que eu vou ter condições de fazer a obra de Deus? Nós pensamos ao inverso, mas Deus está dizendo ao contrário: busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e tudo mais será resolvido na sua vida. Não é o contrário, pensamos exatamente o contrário. Senhor, resolve os meus problemas que eu vou ajudar você na sua empreitada aqui nesse lugar. Não é assim que funciona. Nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Não é olhar com os nossos olhos, enxergar com o nosso coração e fazer aquilo que o nosso coração pede para fazermos, mas temos que fazer aquilo que Deus está querendo que nós façamos. Temos que olhar as necessidades, porque através das necessidades, como ali, aquele exemplo que esse rapaz trouxe, lá no continente africano as pessoas não têm sapato, andam toda descalça. Então aquele homem, ele viu uma oportunidade,
porque ele viu ali a falta de alguma coisa na vida daquelas pessoas. E nós temos que estar atento a isso, a falta que existe na vida das pessoas que vivem nesse lugar, nessa região, nessa cidade. E quando nós detectarmos a falta que eles têm, nós podemos mostrar algo que pode melhorar a vida deles. Nós podemos fazer algo que a vida deles melhore. Hoje nós estávamos vindo para cá e nós estávamos conversando, eu e a Marisa, e ela falando sobre essas pessoas que estão passando esse frio nas ruas. Gente, nós estamos careca de quanto careca aqui hoje, de saber que nós temos que ajudar, mas não nos movemos. E aquelas pessoas que estão lá passando frio, passando necessidade, se nós, como instrumentos de justiça nesse lugar, fizermos aquilo que Deus quer que nós façamos, que é a coisa correta, que é levar agasalho para aquelas pessoas, essas pessoas vão ser impactadas. E ali, muitas vezes, um engano que Satanás coloca na vida delas pode cair por terra, e elas podem, através de nossas vidas, conhecer a verdade que Deus tem mostrado para nós e que nós precisamos levar ao resto do mundo. Essa verdade não é para ser guardada por nós, não é para ser colocada no nosso bolso e levar junto de nós para casa, não. A palavra igreja, eclésia, é chamados para fora. Nós temos que ir para o mundo, nós temos que expandir esse reino, nós temos que manifestar o reino aqui nesse lugar, porque o governo ainda está nas mãos de Satanás, mas isso é por pouco tempo, porque nós vamos conquistar todo esse planeta para o Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus vai se cumprir através de nossas vidas, em nome de Jesus. Eu lembro que há muitos anos atrás, fazem 10 anos que eu terminei o seminário teológico. Há 15 anos eu comecei a estudar teologia no seminário. E eu lembro que tinha uma matéria que se chamava evangelismo. E eu nunca me esqueci de uma aula onde o pastor Tarcísio, grande homem de Deus, hoje ele é presidente do campo da Assembleia de Deus, Campo São Bernardo, com mais de 200 congregações, um homem de Deus, tremendo, desse tamanho homem, baixinho, nanico, mas um gigante espiritual. E como aquele homem nos ensinou, né, Marisa? Tivemos a oportunidade, a grande oportunidade de poder assistir a aula com aquele homem, que era uma coisa fantástica. A aula era mais do que um culto, porque nós chorávamos nas aulas dele. Nós chorávamos. Ele chorava e nós chorávamos com ele. E ali ele ensinou uma vez, na aula de evangelismo, que nós sempre temos que olhar as necessidades das pessoas. Porque quando você vê que uma pessoa tem uma carência, se a pessoa está com uma dor de cabeça, e ela está sofrendo com aquela dor de cabeça, você tem que perceber que ela está precisando de algo para curar a cabeça dela. E você chega com o quê? Você vai chegar com uma banana? Você vai chegar com, sei lá com o quê? Não, você vai chegar com um remédio para ela, porque você detectou o problema dela. E quando você consegue vislumbrar a carência e a necessidade da pessoa, e você oferece uma solução, essa pessoa ela é impactada. Então, a partir do momento que você começa a perceber que aquela pessoa ela tem uma carência espiritual, ela tem um problema porque ela não tem Deus no coração. E quando você percebe isso, e percebe esse vazio que essa pessoa tem, você pode apresentar para ela a solução. Você pode apresentar Jesus Cristo para essa pessoa, e essa pessoa pode ter a sua vida transformada. Nós somos instrumentos de justiça colocados aqui neste lugar por Deus, e nós temos que agir dessa forma.
Nós temos aqui, talvez você possa agora estar até me questionando, falando, mas puxa vida, estamos falando de um texto que parece que agora não tem mais nada a ver com aquilo que nós lemos no início. Tem sim, porque Deus está falando de visão. Deus está falando de uma visão que Ele quer dar à nossa igreja, ao nosso povo, a esse lugar. E a visão dele é justamente essa, porque nós muitas vezes estamos enxergando com os nossos olhos humanos, e Deus não quer que nós enxerguemos com nossos olhos humanos. Ele quer que nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos. Ele quer sim que nós olhemos com os nossos olhos físicos, mas como eu disse, que isso haja uma conexão da nossa visão humana com o nosso racional e com o nosso espiritual. E quando tudo isso começa a interagir, as coisas de Deus começam a acontecer, o reino começa a se manifestar e a nossa vida começa a ser transformada. Os teus problemas começam a cair por terra, porque a promessa de Deus é clara em sua palavra. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos fazer, ou que o nosso coração manda. Temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Eu separei aqui 3 versículos apenas, para mostrar como Jesus agia. Lá em João 5,30 a palavra diz: não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluias! E é isso que nós temos que seguir. Jesus agia assim. Aquele que era 100% Deus e 100% homem, aquele que tinha sim a sua humanidade, mas tinha o poder divino sobre a sua vida. Ele não agia segundo o seu coração, a sua vontade, mas ele agia segundo a vontade do Pai. Em João 12,49 a palavra diz: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. Aleluias! Isso é Jesus falando. Mas nós somos diferentes. Eu falo o que eu quero, eu ajo da maneira que eu quero. Quem somos nós? Nós não podemos nos comparar a Jesus nem na ponta da unha do dedinho. E o Senhor Jesus diz aqui: eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me ordena o que dizer e o que falar. E nós seguimos o nosso coração. Por fim, em João 5,19 diz: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho também faz. Aleluias! Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, nós temos que fazer aquilo que o Pai nos manda fazer. E hoje a vontade do Pai é essa: que nós tenhamos uma visão transformada, que nós tenhamos uma visão de águia, não uma visão limitada como a visão da galinha, que nós possamos enxergar além, que nós possamos enxergar que tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos agora, isso já aconteceu, já é passado no mundo espiritual, porque o Senhor já está na frente. A batalha que você enfrenta hoje, o problema que você luta hoje, o problema que você sofre hoje, isso é passado, porque o Senhor já decretou a vitória na sua vida. Isso já foi, já aconteceu. Nunca esqueçam disso. Leiam todas as passagens da Bíblia. Vai lá em Gideão, vai lá em Moisés, vai lá nos Juízes, todos aqueles que tiveram batalhas e lutas e consultavam a Deus: Senhor, como é que vai ser essa batalha? Como é que vai ser essa luta? Essa luta já está ganha. Vai em frente, porque você já venceu. O momento de Deus está à frente. Você está preocupado em enfrentar uma batalha, e Deus já está dizendo: você já venceu essa batalha. Aleluias! Nós temos que ter a visão que Deus quer que nós tenhamos, e essa visão é a visão espiritual. Não podemos nos enganar e nos deixar enganar. A nossa visão humana, ela segue os ditames do nosso coração,
porque é apenas uma janela que pega a imagem, mas nós deixamos o nosso coração processar tudo isso. E Deus não quer isso. Deus quer que aquilo que nós captemos como imagem através dos nossos olhos físicos seja processado pelo nosso racional, pela nossa mente e pelo nosso espírito, através do Espírito Santo que habita em nossas vidas. E é assim que nós temos que agir. Então eu quero orar, queremos estar orando agora nesse momento, para que nós tenhamos uma nossa visão transformada, segundo a vontade e os planos de Deus para nossas vidas, porque Deus tem algo grande, eu creio nisso. Deus tem algo poderoso para entregar em nossas mãos, mas Ele precisa de pessoas preparadas, Ele precisa de um exército preparado, um exército visionário, porque isso é promessa do Senhor. Lá em Joel diz que os jovens profetizarão e os velhos terão visões. Amém? São promessas de Deus, porque Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne que aqui está, e nós teremos a visão transformada em nome de Jesus. Aleluias. Eu vou pedir para que você, nesse momento, levante e venha à frente, e nós vamos orar. E vamos orar para que a nossa visão seja transformada, segundo a vontade do nosso Deus, porque Ele quer isso em nossas vidas, Ele quer que algo aconteça em nossas vidas, mas para isso, é preciso ter a visão do Espírito Santo, que conduz a nossa vida. É interessante como nós parece que temos o Espírito Santo preso em nós, mas preso somente, não deixamos Ele agir. Temos que dar vazão ao Espírito, temos que dar a liberdade ao Espírito. Isso tem que agir em nossas vidas, o Espírito tem que agir em nossas vidas, porque Deus quer agir. Olha as palavras de Jesus que nós lemos aqui. Jesus dizia: eu não faço nada por mim, eu não faço nada do que o meu coração manda fazer, eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer. E nós temos que agir da mesma forma, temos que fazer somente aquilo que o Pai nos manda fazer, e Ele manda através do Espírito Santo que habita em nós. É isso que Deus quer de nós. Aleluias. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo.